Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube. Mais uma grande questão do nosso projeto diário de resolução estratégica de questões através do método AV4.4, método desenvolvido pelo professor Alan Vinícius, 100% focado em aumento de performance e aumento de produtividade nos estudos. Lembre-se que nosso grande objetivo com esse projeto é lhe ensinar a resolver questões. Então, não importa se você está resolvendo questão de constitucional, de administrativo, de penal, de processo penal, de português, de raciocínio lógico, de informática, todas elas têm um padrão de resolução. E é isso que a gente tem feito aqui diariamente. Lembre-se que quanto mais você torna o processo de resolução de questões um hábito, a tendência é que seus resultados se tornem cada vez melhores. Combinado? Então, se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. Professor, mas se eu não gostar do vídeo, depois você descurte. Lembre-se, quando você age, você se torna mais eficiente, você se torna efetivamente participante da sua jornada. Quando você está inativo, ou seja, quando você está em um cenário de inação, a tendência é que você deixe passar grandes oportunidades. Se você está no Spotify, segue o podcast do professor Alan e também ativa as notificações, porque todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos podcast novo, assim como ao meio-dia, nós temos esse nosso projeto de resolução estratégica. Vamos para a questão de hoje. A questão de número 15 é a nossa questão que será alvo de análise. Então, vamos sempre no nosso padrão, método AV4.4. A gente está falando do projeto de resolução estratégica de questões. Então, nesta categorização, quando eu me refiro à resolução estratégica de questões, é fundamental você de logo visualizar o que é que vem por aí. Mais uma questão elaborada por mim, professor Alan Vinícius, para que você possa visualizar de que maneira a abordagem estará presente na sua prova. Vamos lá? O presidente da República cometeu uma infração penal comum na presença de dois policiais federais. Neste caso, os policiais têm o poder-dever de efetivar a prisão em flagrante do chefe do Poder Executivo. Vamos lá, vamos observar e entender como é que funciona a linha do nosso padrão de resolução. O nosso padrão de resolução possui algumas características que são fundamentais. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá? Então a gente precisa puxar o nosso padrão de resolução para ter certeza que a correção ela está seguindo toda a metodologia. Então, a primeira linha é saber a disciplina. A gente está falando do direito constitucional. Perfeito, professor. Dentro do direito constitucional, nós estamos falando do poder executivo. Se eu quisesse ser mais minucioso, eu poderia colocar organização dos poderes. Aí, dentro do subtema, já seria poder executivo, e aí o subsubtema seria responsabilidades do presidente da República. Então, tema poder executivo, subtema responsabilidades do presidente da República. Interessante esse ponto, porque quando nós mencionamos as responsabilidades do presidente, este presidente ele vai cometer mais de um tipo possível de infração, que são as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade. Então, o que é que a gente tem que analisar aqui? Primeiro é identificar as expressões ou as palavras-chave. Primeiro, a gente falou do presidente da República, então essa é a autoridade que vai ser analisada. Esta autoridade, ela cometeu uma infração. Qual foi a infração? Poderia ser um crime de responsabilidade, mas cometeu uma infração penal comum.
Bacana. Essa infração ela se deu na presença de dois policiais de natureza federal. A importância de você visualizar que são policiais federais é por causa ou por conta da característica da autoridade presidente da República. E eu quero saber se os policiais têm o poder, dever de efetuar a prisão em flagrante. A questão é muito bacana. E você deve ter essa visão atinente à linha de algumas características relativas à proteção presidencial, ou seja, características envolvendo as infrações penais comuns, qualquer uma não, que forem cometidas pelo presidente da República. Dentre as circunstâncias, nós temos o seguinte: caneta brega no cérebro. Anote aí, o presidente da República não está sujeito a prisões cautelares. Vamos lá? Então vamos lá para a observação importante. O presidente da República, ó, não está sujeito a prisões cautelares. Olha que bacana você entender isso. Alan, o que é uma prisão cautelar? É aquela que acontece antes da sentença condenatória. Então, quando eu digo que o presidente não está sujeito a prisões cautelares, então o que é que eu estou dizendo a você? Que não cabe, não cabe prisão em flagrante, que é a da questão, não cabe prisão preventiva para o presidente, né? Para o presidente, prisão preventiva, não cabe prisão temporária, todas elas estão vedadas em termos de acometer o presidente, porque ele não está sujeito a tais tipos de prisões, então não cabe. Então, qual é a conclusão a que eu chego, caneta brega? Ó, o presidente da República não não pode ser sujeito a, ou seja, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações, eu vou colocar o penais entre parênteses, porque no dispositivo constitucional esse penais não aparece, nas infrações penais comuns, agora sim, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Não estará sujeito à prisão. Essas são as diretrizes do artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha o que é que esse parágrafo 3º do artigo 86 ele aduz. Note a importância desse ponto. Note a importância de eu lhe mostrar o texto constitucional. Porque quando eu mostro o texto constitucional, você visualiza como é que isso está sendo objeto de abordagem. É fundamental que você tenha isso na cabeça, tá certo? Fundamental, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos observar a linha do artigo 86, quando eu pego exatamente a linha do parágrafo 3º. Então vamos lá? Então, artigo 86. Ó, o parágrafo 3º, ele vai trazer exatamente essa linha de raciocínio.
Perfeito? Então, é esse cenário do parágrafo terceiro que vai trazer o cenário da identificação de que não cabe as prisões cautelares. Então, neste caso, os policiais federais têm o poder dever de efetivar a prisão, ó, gabarito errado, porque o presidente não está sujeito a prisões cautelares. Então, ele não tem o poder dever de efetuar a prisão. Eles não podem efetuar essa linha da prisão. Então, o gabarito é errado. Fundamental de você enxergar o seguinte: se você está aqui comigo, é fundamental de você me acompanhar por todas as redes sociais, todas. Eu disse todas, tá? Então, primeiro ponto, você tem alguns deveres a partir de agora. O primeiro é se inscrever no canal e ativar as notificações e curtir esse vídeo se esse vídeo efetivamente está impactando você. E se você ficou aqui até esse momento, até a parte final da questão, é porque de alguma forma esta aula lhe impactou. Então, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal aqui do YouTube e ative as notificações. Se você estiver no Spotify, siga o podcast do Professor Alan e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia nós temos materiais novos. Então, no Spotify, os materiais novos acontecem em que horário, professor? Às 6h06 da manhã. Nós temos o podcast sobre aumento de produtividade e de performance. E ao meio-dia, nós temos a questão, a resolução estratégica da questão. Tá bom? Se você está no YouTube, nós temos sempre a resolução estratégica todo santo dia ao meio-dia. E ao longo da semana, nós temos aulas ao vivo. Essas aulas, elas acontecem em dias diferentes da semana. Atualmente, no momento que eu estou gravando essa questão, elas estão ocorrendo na quarta-feira, às 14h30 e aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, tudo isso que eu acabei de falar já é razão suficiente para você estar inscrito ou inscrita no canal e ativar as notificações. Se a aprovação é uma prioridade para você, você tem que fazer isso, tá certo? Certamente, muitos estudantes aqui têm uma dificuldade muito acentuada de quê, professor? De efetivamente conseguir organizar os estudos. Por isso, você tem uma organização profissional de estudos, vai mudar o seu patamar. Se você quer efetivamente ser uma mentorada do professor Alan ou um mentorado, mande mensagem nesse WhatsApp no 719-9381-1035, que eu vou lhe explicar o funcionamento do acompanhamento individual de estudos. Se faz sentido para você mudar os seus resultados, você precisa ter estratégias diferentes. Não adianta você querer mudar o resultado fazendo a mesma coisa que sempre fez. Para você modificar o seu resultado, você precisa tomar uma atitude a partir de agora. Além do podcast, além do Spotify, além do YouTube, nós temos um canal no Telegram. Diariamente, eu posto questões novas, são questões inéditas. Quais são os horários, professor, das postagens? Às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. E os comentários às 7h30, são os primeiros comentários, depois ao meio-dia, depois às 16 horas e depois às 19 horas. Então, hoje ainda tem bastante comentários para que você possa acompanhar lá no Instagram, tá aí o endereço para que você possa, de fato, já se inscrever também para ter acesso às questões pelo Telegram. Nós temos ainda um Instagram. O Instagram está o Instagram do professor Alan, o meu, 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos. Assim como o do Acerte Concursos, que é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. É um curso fundado por mim, professor Alan. Então, toda atenção para que, se você quer ter acesso aos melhores cursos, às melhores ferramentas de preparação, não tenha dúvida que o Acerte é a melhor opção para você. Tá certo? Se você quer entender o funcionamento dos cursos do Acerte, é o
8424 4057. Fechado? Então, essa foi mais uma questão da nossa resolução estratégica trazida pelo professor Alan Vinícius. Grande abraço, gente. Valeu!